Será que o dinheiro pode comprar tudo? Até o sonho de se entregar pela primeira vez ao amor? Na história de hoje, Rose descobrirá as respostas a essas perguntas de uma forma surpreendente e inesperada. Song, a sign of spring, waiting for a reason to laugh, to sing. 'Cause I've been spending all my time to figure. Em uma cidade movimentada, uma jovem de nome Rose caminhava decidida até o seu novo emprego. Chegou à tarde ao primeiro dia como faxineira da grande empresa de empreendimentos imobiliários Bullock, apesar do horário de trabalho dela começar só depois do expediente. De olhos brilhantes como a aurora e de coração puro como a brisa que acaricia as flores do campo, Rose carregava consigo um sonho. Um sonho de amor, um sonho de aliança selada sob a bênção divina, envolta em um véu e grinal. Be worse. I know we could be broken, we could be crushed, and every word I spoke. Guardava-se como uma flor que esperava o momento certo para desabrochar para o seu casamento com Gilberto, um vendedor pobre como ela, mas rico de amor e carinho. Trabalhar à noite foi a forma que ela encontrou para agilizar seu casamento, já que a família dela não tinha condições financeiras. Anderson Bullock, um bilionário do ramo imobiliário, dono do grupo de empresas mais bem-sucedidas em todo o país e no exterior, era um homem extremamente bonito. Como empresário, era inteligente e perspicaz, mas em relação às mulheres, ele preferia amores instantâneos e passageiros. Rose sempre gostou da rotina silenciosa das noites. Trabalhando como faxineira na empresa, ela encontrava conforto na solidão das horas tardias, quando todos os funcionários já haviam ido embora. Era durante essas horas que ela sentia que o mundo pertencia a ela e a única companhia eram seus pensamentos e as estrelas. Em uma noite como outra qualquer, Rose entrou na empresa, seu carrinho de limpeza rangendo suavemente no corredor vazio. Enquanto organizava os produtos de limpeza, ouviu um barulho vindo do escritório no fim do corredor. Ao aproximar-se da porta entreaberta, hesitante, espiou discretamente. Lá dentro, um homem alto e elegante, de costas para ela, observava a vista da cidade através das janelas panorâmicas. Seu terno bem cortado realçava sua postura imponente. Pelas características do homem, Rose acreditou ser o dono da empresa. Ao ouvir o barulho do carrinho de limpeza, Anderson se virou lentamente e seus olhos claros e intensos encontraram os dela. Houve um momento de silêncio antes de um leve sorriso surgir nos lábios dele. Não esperava encontrar alguém aqui a essa hora, disse ele suavemente, mas talvez você possa me ajudar. Rose sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como ele a olhava, algo que a deixava inquieta,
mas também inexplicavelmente atraída. Em que posso ser útil, Sr. Bullock? Ele deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Anderson, por favor, corrigiu ele. Estou analisando uns documentos que precisam de urgência e gostaria de um cafezinho. Você pode preparar um para mim, por favor? Claro, senhor, disse-lhe ela prestativamente. Quando ela voltou com o café, ele, que estava lendo os papéis atenciosamente, elevou os olhos para olhá-la com mais atenção antes de lhe agradecer. Muito obrigado, senhorita Rose, senhor. Nesse momento, ele a olhou de forma penetrante, o que a deixou inibida. Percebendo que o olhar dele demonstrava um interesse além do profissional, resolveu sair imediatamente do escritório. De fato, meus caros, Rose estava certa quando notou que o olhar de Anderson demonstrava um interesse nela. Ele era colecionador de casos amorosos com belas mulheres da alta sociedade e não precisava de muito esforço para levá-las para sua cama. Quando ela já estava saindo, ele lhe disse: Mas você já vai? Fica mais um pouco aqui comigo. Eu estou me sentindo solitário nesse imenso prédio vazio, Rose. Ela o olhou seriamente e respondeu: Senhor, preciso terminar minhas tarefas e já está tarde. Se precisar de outro café, pode me chamar. Virou as costas e saiu imediatamente. Talvez pela recusa dela em ficar ao lado dele, um crescente interesse sobre aquela faxineira bela tomou conta do seu ser. No dia seguinte, ao chegar na empresa, procurou informações detalhadas sobre ela. No dia seguinte ao encontro inesperado com Anderson, à noite, depois do expediente, ao começar sua faxina, Rose foi surpreendida pela presença dele novamente no escritório ao abrir a porta. Quando ela entrou para realizar o seu trabalho, notou a presença dele. Tentou sair imediatamente, mas ele foi mais rápido e trancou a porta, perguntando: Você tem medo de ficar sozinha comigo, Rose? Por quê? Eu mexo tanto com os seus sentimentos assim? Ele sorriu maliciosamente. Ela, tentando não demonstrar o medo que sentiu, respondeu: Não, senhor. É que eu estou aqui para trabalhar e não como acompanhante de executivo. Agora, se o senhor abrir a porta, eu agradeço. Alguém já lhe disse que você é muito bonita para ser uma simples faxineira? Perguntou-lhe, aproximando-se cada vez mais. Senhor, o que tem a ver a aparência com a profissão? Eu sou uma faxineira porque a vida não me ofereceu oportunidade de ter outra profissão, respondeu ela secamente. E se eu lhe oferecer condições para você ter uma vida com muito luxo e riqueza, Rose? Você aceitaria? Perguntou, olhando-a fixamente, esperando seduzi-la de vez com a oferta de dinheiro e uma vida confortável. Nesse momento, ela abriu a porta e se retirou do escritório. O coração batendo aceleradamente em seu peito, o rosto queimando de tanto ódio que sentia por aquele homem que tentou seduzi-la. Ainda no corredor, próximo à porta da sala dele, ela ouviu: Estarei esperando ansiosamente o seu sim, Rose. Aquele assédio foi demais para a pura e inocente Rose.
Deitada em sua cama, relembrou o olhar lascivo de Anderson sobre o corpo dela. Apesar da noite fria, gotas de suor percorriam seu corpo. Estava febril e não entendia os seus próprios sentimentos. Amava Gilbert e planejava se entregar a ele por amor na lua de mel, mas aquele homem bonito, elegante, sedutor e rico mexeu com sua emoção. Ficou tentada em aceitar a oferta. Consigo pensou: meu Deus, que homem lindo e rico! Creio que não consigo rejeitar a sua oferta. Entregar-me nos braços dele seria maravilhoso. Mas lá no fundo de sua mente, a imagem de Gilbert surgiu. No entanto, a dúvida persistiu. A while, been looking for a sweet song, a sign of spring. Gilbert é um bom homem. Tenho certeza de que ele me ama, mas é tão pobre quanto eu. Virou-se na cama. Não conseguia dormir. Os pensamentos a atormentavam e uma angústia começou a se aprofundar em seu coração. O que fazer, meu Deus? Escolher o amor ou o dinheiro? Depois de muitas horas de reflexão, tormenta e uma noite sem dormir, decidiu: vou aceitar a oferta de Anderson e me entregarei em seus braços. Não precisarei mais passar por privações e miséria. Naquela tarde, caminhou com passos firmes para ir até o trabalho. No caminho, Gilbert preparou uma surpresa. Sabia por onde ela passava todos os dias e a aguardou com uma rosa vermelha nas mãos. Ao avistá-la, disse: Rose, meu amor, trouxe-lhe esta flor para você. Meus caros, aquele gesto de amor do noivo, simples e significativo, fez com que ela percebesse o valor do sentimento que havia entre os dois. O carinho que Gilbert a tratava, o amor que lhe dedicava, eram intensos e nada no mundo substituiria o que um sentia pelo outro. Perder Gilbert seria como não existir mais brilho em sua vida, já que ele era a razão e o fundamento dos seus sonhos de amor. Ela pegou a rosa em suas mãos e o beijou. Um beijo de arrependimento por ter pensado em um dia trocar o amor verdadeiro dele por uma aventura com um bilionário. Ela compreendeu que não se vive só de amor, pois o dinheiro é muito importante. Contudo, tendo amor verdadeiro, o dinheiro se conquista com trabalho e esforço. No entanto, tendo dinheiro, nem sempre se conquista o amor verdadeiro. Naquela noite, acreditando que a resposta de Rose seria positiva, Anderson se surpreendeu com a negativa dela. Soube das razões da recusa e se admirou por ela amar o noivo a tal ponto que recusou ter uma vida diferente da que vivia até então. Depois dela explicar tudo ao chefe, pediu dispensa do trabalho. Apesar de Anderson ter ficado triste, reconheceu que ainda existiam pessoas que acreditavam no amor verdadeiro. Sem revelar a ninguém, pediu a um conhecido
dono de uma loja de carros importados que oferecesse uma vaga de vendedor a Gilbert. Gilbert estranhou a mensagem de oferta daquele emprego, mas a oportunidade era muito boa e aceitou o trabalho. Como ele era um excelente vendedor, logo adquiriu elogios do dono e dinheiro suficiente para proporcionar uma vida confortável a Rose. 3 meses depois, Rose entrava na igreja de véu e grinalda, realizando seu sonho, enquanto Gilbert sorria no altar. Do lado de fora, um homem de óculos escuros assistia à realização do casamento dos dois, feliz por uma mulher pobre e virgem ter lhe ensinado o verdadeiro valor do amor.